Hoje nós vamos falar sobre programação, plasticidade e desenvolvimento. Vamos tentar apresentar uma breve história desses conceitos. E nós já falamos bastante de algumas coisas, mas o termo desenvolvimento é muito interessante quando se utiliza ele para se falar das origens desenvolvimentistas da saúde e da doença, ou seja, o conceito do Doherty, porque essa palavra desenvolvimento tanto pode ser aplicada para o desenvolvimento biológico, né, quanto para o desenvolvimento econômico. Então, o desenvolvimento em biologia é o processo de crescimento e diferenciação que caracteriza os organismos vivos. Ele descreve as mudanças que ocorrem no nosso ciclo de vida, desde nossa concepção até a nossa morte. Ele também pode ser aplicado ao desenvolvimento filogenético, ou seja, de todas as espécies, né, que foi moldado em milhões e milhões de anos de evolução. O desenvolvimento ainda pode ser econômico, cultural e até o nosso desenvolvimento psicológico. Vocês vão ver que em psicologia, esses conceitos que nós vamos discutir aqui, de impressão no início da vida, de características que vão ser não genéticas, mas epigenéticas, eles acontecem. E isso a gente pode remontar desde os gregos, desde Aristóteles, que apesar de não fazer experiências, desenvolvia uma grande observação da natureza. E aí Aristóteles se referia aos animais que eles apresentavam uma forma potencial a ser gradualmente formada, né, no curso do desenvolvimento. E que esse processo era dependente de causas físicas, materiais, de sua origem, as formais, as de eficiência, e as causas finalísticas. Se a gente for agora para o finalzinho do século XIX, início do século XX, nós vamos ver que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele já propunha que as etapas iniciais da vida eram importantíssimas para o nosso desenvolvimento, né? E que a não realização ou repressão inadequada de algumas dessas etapas, por exemplo, da fase oral da amamentação, elas poderiam produzir alterações permanentes que levariam a, por exemplo, a excesso de uma obsessão por alimentos ou até por drogas. Em relação a essa impressão do início da vida, Konrad Lorenz e Nico Timberg, que são dois pais da etologia, ciência do comportamento animal, eles mostraram que havia uma impressão de um experimento bastante simples. Desde criança, o Konrad Lorenz observava, ele era de uma área agrícola, de uma fazenda, ele observava que os patinhos seguiam a primeira figura grande que encontravam no caminho. Então, vocês veem aqui que os patinhos podem seguir a pata, que é o natural, mas podem seguir também o Konrad Lorenz. E por esses estudos, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1973. Às vezes, dá errado também, né? Há 45 anos atrás, e a gente pode dizer que esses estudos que vão depois levar o nome de programação, de plasticidade ontogenética, a gente vai discutir, foram desenvolvidos por um endocrinologista alemão, o Gunther Torner, que ele introduz o conceito de programação perinatal. Quase simultaneamente aqueles estudos de Ravelli que nós já mostramos aqui na Segunda Guerra Mundial, com a fome holandesa, só que os estudos de Ravelli foram feitos através de populações, né? E o Dorn estudou experimentalmente em animais sistemas neuroendócrinos que regulavam tanto a ingestão alimentar como o estresse e a reprodução. E a sua hipótese era que os hormônios que não se encontrassem em concentrações fisiológicas nos períodos iniciais da vida, eles poderiam afetar o desenvolvimento de forma definitiva. E aqui são os trabalhos em que ele mostra esse tipo de efeito. Nós já falamos a respeito de David Barker
e ele foi o grande popularizador do conceito e também o líder de vários grupos de pesquisa no mundo inteiro, né, que estudaram em populações o efeito do crescimento intraútero sobre diversos parâmetros de desenvolvimento. Aqui, pressão arterial, mortalidade cardiovascular, infarto do miocárdio, hipertensão, e a tolerância à glicose, dislipidemia também. Então, a partir desses estudos todos, que foram, a grande parte deles feitas em Southampton, na Inglaterra, ele desenvolveu o conceito da origem desenvolvimentista, tá, da saúde e da doença, também chamada da hipótese de Barker. Esses estudos, então, foram confirmados em vários países, e aqui no Brasil, o grupo da professora Roseli Sicheri, da UERJ, também contribuiu de forma importante para esses estudos, mostrando, então, que não era um fenômeno típico de sociedades ocidentais, né, desenvolvidas, mas que também poderia acontecer em países subdesenvolvidos, como a Índia e o Brasil, um país em desenvolvimento. Então, todo esse conceito, o Barker tem o mérito de ter sido extremamente agregador e formar uma sociedade internacional para o estudo dessas doenças. Sociedade essa que congrega pesquisadores na área de biologia, na área de bioquímica, fisiologia, mas também o pessoal da área de clínica, saúde coletiva, epidemiologia, saúde pública. Então, essa sociedade já teve vários congressos. O primeiro foi em 2001, na Índia, e aí vocês veem os lugares muito interessantes em que os congressos foram realizados, né? Nós temos aqui o congresso de 2007, que foi na Austrália, em Perth, depois no Chile, em Santiago do Chile, no Oregon, em Portland, em Singapura, na África do Sul, e em 2017 na Holanda. O ano passado foi em Melbourne, na Austrália. Então, existe também como a gente denomina esse fenômeno, né? Então, há uma denominação de programação que foi originada por o pesquisador Lucas, né? Que em 1991 propõe esse termo, né? E tem que ver que isso tem muita relação, a biologia tem muita relação com as ciências exatas, com a física, né? E procura utilizar denominações dessas ciências. E a programação estava em alta, está ainda em alta, né? E foi utilizado para falar desse tipo de fenômeno em que fatores que atuam no início da vida determinam alterações permanentes ou programam alterações permanentes para o resto da vida. Só que por volta da virada do milênio, em 1999, Waterland Garça propõe um outro termo chamando então de impressão metabólica, ou metabolic imprinting, caracterizando muito mais os efeitos que atuavam nesse período crítico da vida. Lucas acha interessante a proposta e tal, mas faz uma crítica muito interessante nessa carta ao editor, em que ele continua defendendo o termo programação, porque nem todos esses fenômenos são metabólicos. E isso é interessante. Basta ver aqueles estudos de etologia do Corwin Lawrence, do Freud mesmo, que não são fenômenos de impressão metabólica. Os primeiros trabalhos experimentais sobre impressão metabólica ou programação foram feitos por esse pesquisador, Langley Evans, estudando dietas hipoproteicas na mãe, né, tendo como resultado hipertensão na prole adulta.
Aqui no Brasil, e muito próximo a isso, né, 2 anos depois, o grupo inicial que começou a trabalhar com isso foi do Aníbal Moura, aqui, que é da UERJ, e na época estava desenvolvendo os trabalhos na USP, e do Paulo Matias, né, que é o autor, também junto com o Aníbal, desse trabalho, em que mostra que a desnutrição no início da lactação vai aumentar o risco de diabetes tipo 2 na idade adulta em ratos. Então, assim, no mundo, o Brasil é pioneiro também nesses estudos de programação. Na Nova Zelândia, então, outro grupo que trabalhou bastante em relação aos estudos experimentais de programação é o grupo do Mark Vickers, que é esse cara aqui, e de Sir Peter Gluckman, que trabalha nas duas esferas, tanto experimental, quanto epidemiológica, quanto clínica, quanto que é um grande teórico da biologia evolutiva e o papel que a programação tem nisso. E aqui, na UERJ, a gente, por influência tanto do Aníbal quanto do Paulo Matias, a Magna, que veio fazer doutorado comigo, Cristiane também, elas fizeram os primeiros estudos na UERJ, que foram publicados em 2000 e que nós já comentamos aqui sobre desnutrição materna no início da lactação e os efeitos sobre a composição corporal na idade adulta da prole. Bem, a outra grande modificação conceitual vem a contrapor programação, que parece algo assim como um destino, né? Quer dizer, o animal sofreu aquela influência no início da vida, ele vai obrigatoriamente ter aquele conjunto de efeitos. Isso não é verdade. Alguns animais vão desenvolver, outros não. O que aumenta é a prevalência de desenvolvimento daquelas alterações e a gravidade daquelas alterações. E elas podem ser diminuídas ou acentuadas no decorrer da vida. Daí, o conceito melhor seria de plasticidade ontogenética. A plasticidade é maior no início da vida e ela pode ir diminuindo à medida que nós vamos envelhecendo. Esse conceito foi desenvolvido para plantas, tá? Para o reino vegetal, no Departamento de Botânica, Ecologia e Evolução da Universidade de Tennessee pelo Pigliucci. E depois foi aproveitado, já em 2004, por um grupo de pesquisadores, nos quais se inclui o David Barker e o Peter Gluckman, e que eles, no Departamento de Comportamento Animal da Cambridge, eles publicam esse artigo na Nature, que é fundamental para a definição de plasticidade ontogenética versus o conceito de programação. Eu, particularmente, acho que a gente deveria adotar esse conceito, mas o termo programação é bastante prevalente e é difícil de ir mudando. Aqui no Brasil, uma das grandes conceitos em relação à programação e que tem um aspecto prático muito grande foi a importância do aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses, que foi mostrado pelo grupo do Dr. César Vítora, da Universidade Federal de Pelotas, e com vários trabalhos que mostram a proteção desse aleitamento contra mortalidade infantil, doenças infecciosas, e sua importância, principalmente em países de baixa renda, e também suas consequências para a obesidade, para a pressão arterial, diabetes, mas que não esse estudo aqui de 2015 mostra que em relação à dislipidemia parece que não é tão importante. Bem, isso tudo veio para a imprensa, chegou a ser capa da Time, de várias revistas. Esse livro eu aconselho muito sobre como alguns genes foram selecionados e preservaram indivíduos doentes, mas porque em algum momento da evolução essa doença
foi importante para a sobrevivência. E a gente vai discutir isso em outro vídeo nosso. Aqui é uma reportagem da revista da FAPESP. Então, sempre esse assunto tem sido pautado pelos meios de comunicação. Na América Latina, nós devemos muito a formação do nosso grupo ao professor Paulo Matias, esse que está aqui, e que a gente já mostrou. Isso foi a primeira reunião feita do DORAD latino-ibero-americano, na época, que foi feita em Ponta Grossa, organizada pelo Fábio Mileu, lá, que é um cirurgião bariátrico lá da Universidade Federal Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Depois, o Antônio Marcos, que está aqui, eu estou aqui, o Antônio Marcos organizou um congresso maravilhoso lá em São Luís do Maranhão. Então, mantendo aquela tradição de lugares fantásticos para os nossos encontros. E, em 2019, o congresso foi também fantástico. Em 2018, desculpe, o congresso foi fantástico em Cancún, no México. E agora nós temos nossa sociedade brasileira, em que a nossa presidenta é a professora Patrícia Aline Boers, de Campinas, e esse daqui foi o encontro que ocorreu em Goiânia, organizado pelo Rodrigo. Então, nos próximos vídeos, nós vamos apresentar tanto os nossos trabalhos, como vamos tentar apresentar os trabalhos e convidá-los para esse nosso canal, que apresentem os seus estudos, dos pesquisadores brasileiros, e também continuar essa nossa discussão conceitual sobre as doenças associadas ao desenvolvimento. Até lá!